Retornamos de nosso intervalo e vamos te levar agora para um trabalho feito pela DERF-VA. Polícia na rua, polícia trabalhando. Acompanha conosco. Agosto de 2025. Policiais da DERF-VA chegam a um galpão no Distrito Industrial de Cuiabá. O que parecia ser apenas uma oficina escondia um centro de desmanche e alteração de caminhões roubados. Eu estou em frente a uma oficina de caminhões aqui no bairro Distrito Industrial e nessa manhã de hoje, quinta-feira, foi deflagrada aí uma operação dentro dessa oficina. Segundo informações, eles estavam tirando chassis de outros caminhões e acabavam passando para outros caminhões. A operação foi deflagrada nessa manhã. Nós chegamos aqui no local, nos deparamos com algumas pessoas que aqui estão ainda. Essas pessoas falaram pra gente que elas eram clientes, mas aí uma das pessoas que estão aqui, uma mulher, ela falou que a gente não podia gravar aqui dentro, que era uma área particular, então a gente provavelmente acha que eles têm envolvimento aí com o proprietário da oficina. Não queriam que a gente gravasse, falou que a gente não iria gravar, mas nós estamos aqui em frente à oficina fazendo o nosso trabalho, fazendo a nossa matéria, mostrando para você que está em casa que essa oficina que está aqui no fundo, vou pedir para o cinegrafista dar um zoom dentro da oficina e mostrar, essa oficina aqui que acabou aí sendo abordada pela polícia nessa manhã. Nós podemos averiguar aqui que tem vários caminhões, as partes de trás aí, os implementos dos caminhões, alguns estão desmontados, outros estão ali, realmente ali tem um que está próximo de um equipamento de solda, Isso aí é a polícia que vai averiguar para falar com a gente certinho. A gente entrou em contato com o delegado responsável da operação e ele nos passou as informações que deveriam ser repassada para vocês, e a gente continua aí nosso trabalho juntamente com as equipes de segurança pública para saber com relação a essa oficina. No local, foram encontrados um chassi recortado e adaptado em outro veículo e um tanque com placa adulterada. 5 pessoas foram presas, o locatário e 4 funcionários. O responsável pelo espaço alegou ter alugado o imóvel há apenas uma semana. Mato Grosso, o gigante do agro, depende de suas rodovias para escoar grãos, gado e fertilizantes. Mas, desde 2021, uma onda de crimes especializados assola o estado. A delegacia especializada em repressão em roubos e furtos de veículos automotores, a DERF-VA, em Cuiabá, lidera o combate. De acordo com relatórios oficiais da Polícia Judiciária Civil, obtidos pelo nosso programa, os furtos de módulos eletrônicos, aqueles cérebros eletrônicos que controlam motores e sistemas de caminhões pesados, explodiram. São peças valiosas, vendidas no mercado negro por até R$20 mil cada. E não para por aí. Chassis cortados, placas adulteradas e desmanches clandestinos transformam veículos roubados em legais, da noite pro dia. Sites oficiais da CESP-MT confirmam. Em 2024, a DERF-VA registrou centenas de operações contra essas quadrilhas, muitas ligadas às redes interestaduais que operam de São Paulo ao norte do país. Os números são chocantes. Em janeiro de 2021 e em junho de 2025, a Polícia Judiciária Civil registrou 2.828 furtos confirmados de módulos eletrônicos em veículos de carga. Para 2025, a projeção é de 742 ocorrências, uma média de 2 módulos por dia, e isso só nos módulos. Adicione roubos e furtos de cargas. De janeiro a maio deste ano, 16 roubos, 46 furtos
furtos e 19 saques de carga, um declínio em relação a 2024, mas ainda alarmante. Rondonópolis lidera com 13 casos no período, seguido por Sinop e Cuiabá. Vias públicas e postos de combustível são os alvos preferidos. 42% dos fatos em ruas, 47% não informados, mas muito em paradas noturnas. Dias da semana, sextas e sábados concentram o terror, com picos no noturno e madrugada, quando motoristas descansam, as quadrilhas atacam. Mas a luta continua e hoje uma vitória. A DERF-VA desmantelou uma quadrilha em Cuiabá. No próximo bloco, detalhes exclusivos dessa operação. Não saia daí. Parabéns à Polícia Judiciária Civil, parabéns ao Dr. Ricardo, parabéns ao chefe de operações João do Pulo, ao titular Dr. Guilherme Bertoli, parabéns a toda a equipe da DERF-VA pelo belo trabalho. Essa matéria nossa foi dividida em duas partes, aonde na primeira parte, agora no primeiro bloco, você entendendo como que foi feita essa operação para desarticular esse estabelecimento e mostrando como que todo o trabalho da Polícia Judiciária Civil, com a Politec também junto, trabalhando com firmeza para poder identificar e tipificar a quantidade de crime. No próximo bloco, você vai acompanhar conosco daqui a pouco, depois do intervalo, como foi o bastidor dessa operação. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Um novo dia, carga pronta, pé na estrada. E o que a gente leva tem hora marcada pra chegar. Na chuva ou no sol, no frio ou no calor, nosso compromisso é com você. Águia Sul, mande certo com Águia Sul, sua carga no tempo certo. Mande bem com Águia Sul, sua carga chega bem. Águia Sul Logística e Transporte, o melhor serviço de entrega para você. Sena Pneus, a melhor recapagem para os pneus de seu caminhão. Contamos também com pneus novos, alinhamento, balanceamento e truck center completo. Estamos há 30 anos fazendo história no Mato Grosso, levando a nossos clientes a melhor estrutura e tecnologia para rodarem cada vez mais e com segurança. Por isso, pensou em pneus e recapagem? Pensou Sena Pneus. Atendimento, qualidade e confiança. Bem-vindo ao mundo da ALT Brasil Transportes, uma empresa que é referência em estrutura e capacidade de serviços no estado do Mato Grosso. Com a ALT Express, você pode enviar e receber documentos e pequenos volumes de qualquer município para outro, entre os 115 atendidos pela ALT. Trabalhamos com cargas fracionadas, atendendo tanto CNPJ quanto CPF. Faça parte dessa experiência única. A ALT Brasil Transportes, conectando pessoas, entregando com rapidez e segurança. Retornamos de nosso intervalo e se acompanha conosco agora. A segunda parte da matéria que desarticulou o estabelecimento que estava desmontando, carretas adulterando o chassi. Acompanha conosco matéria com o delegado titular falando lá sobre a operação. Nós estamos na DERF-VA em Cuiabá, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores. Nós vamos conversar agora com o delegado responsável dessa operação que desmantelou essa quadrilha no bairro Industrial. Delegado, como funcionava o esquema dentro desse galpão e de que forma os caminhões chegavam até lá? Esse tipo de informação nós vamos levantar ao longo do inquérito policial. Né? O que a gente sabe, né, que a gente estava fiscalizando aquela região industrial, né, que é uma região que que tem muito índice de furto, de roubo, né, ligado a caminhões, a módulos, e a DERF-VA, né, que tem essa atribuição, né, e a gente está empenhada, né, em reprimir esse tipo de crime, e a gente só reprime, né, combatendo os crimes consequentes, né, que são receptação, adulteração. Então, assim, essa oficina específica, né, a gente estava investigando, né, tinha sinais, indícios e fontes falando que ali tinha produto de crime,
Então nós ontem abordamos, né, com toda a legalidade e comprovamos lá, né, crimes permanentes, ou seja, as pessoas estavam ocultando, né, peças de caminhão adulterada, né, baú adulterado, ou seja, produto de crime, e fazendo montagem e desmontagem de outro caminhão com peças transplantadas. Então, assim, é uma série de crimes que estão acontecendo e todos os trabalhadores ali, os proprietários, envolvidos naquela situação. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos e ir nos argumentos de que as pessoas não sabiam que ali tinha... Quer dizer, se a pessoa desenvolve uma atividade empresarial ligada à montagem de caminhão, que tem que tomar os cuidados, né? Não pode receber peças e nem montar, né, peças, né, que sejam adulteradas. Então tem um crime específico para isso, e esse combate, né, dessas fiscalizações, na qual foi ontem, é isso que gera a repressão, né, que gera o efeito pedagógico, preventivo, para que os suspeitos, né, parem com essa atividade, que é uma atividade lucrativa, não resta dúvida. Você vai comprar produto ilícito, você compra barato, você está fazendo a receptação e depois você monta outros em cima. Então, assim, a sua pergunta é uma pergunta que ao longo da investigação a gente vai conseguir trazer mais informações. Esse tipo de adulteração de chassi e placa é comum em Cuiabá, no estado de Mato Grosso? É comum porque... É aquilo, né? É a consequência para você esfriar um possível caminhão roubado, né? Você furta um caminhão, você furta um veículo, então, esses sinais identificadores, né, que são chassi, placa, né, eles ficam nos sistemas de alerta, né, nas câmeras, que se passar, vai avisar os órgãos de segurança pública para fazer a abordagem. Então as pessoas tentam, em primeiro momento, botar uma placa, né, fria, uma placa clonada, uma placa que mostre um caminhão, mostre um veículo, né, com as mesmas características, porém com outra numeração que não tem, né, o registro nos sistemas, né, ligado a alerta de furto e roubo. E por isso que é muito comum esse tipo de coisa, para que o crime permaneça, né? Para que o produto ilícito continue circulando e as pessoas obtenham lucro. E depois, claro, né, as pessoas também adulteram o chassi, que aí já é um trabalho justamente mais grave, para realmente esfriar, ou seja, né, se eu for parado numa fiscalização, a minha placa que está adulterada está batendo com o chassi que corresponde, e com isso você tem um veículo que aparentemente sofreu, né, o dono, a vítima, tem um abalo patrimonial e esse veículo fica difícil de você recuperar, porque ele está totalmente adulterado, né? Isso é muito frequente, né? Não só no nosso estado, como em todo o estado. Então, hoje em dia, quer dizer, o legislador federal, ele vem trabalhando em cima disso, ele criou tipos penais mais gravosos, tanto que a gente tem o tipo da adulteração, mas tem uma adulteração qualificada, que é essa que a gente está trabalhando hoje, que a gente está flagranteando, ou seja, é um crime de 4 a 8 anos, você vê que não é pouco, que é o seguinte, você trabalhar com peças que sabe que é adulterada, ou deveria saber, né? Não precisa nem ter ciência total, é um dolo eventual. Então, os trabalhadores, e principalmente o dono da oficina e todo mundo que mexe com o caminhão, eles têm o dever, né, até junto aos órgãos de regulamentação, pedir autorização se tem alguma falha ali em algum sinal identificador, regularizar, né? Existe administrativamente como regularizar isso. Não pode você fechar, quer dizer, aquela teoria, né? Eu fecho, eu escondo a cabeça, né? Eu finjo que não tem problema. Se tiver alguma situação, eu vou falar que não sei. Isso. Quais os principais desafios enfrentados pela polícia no combate a essas quadrilhas especializadas? Então, os desafios são muitos, né? Porque hoje ninguém trabalha sozinho, né? Esse é o primeiro desafio, né? Não existe mais aquela situação, eu sou o suspeito que peguei um carro e adulterei. Não, existe uma rede, né? A gente chama de associação criminosa ou quadrilha, né? E quanto mais especializada, vai se transformando em organização, né? Que é diferente. Então, as organizações criminosas, que a gente vê, as facções criminosas, elas estão em todos os setores, né? Tanto nos crimes mais graves como nos crimes patrimoniais hoje. Então, o desafio é exatamente você, quer dizer, achar todo mundo que está envolvido nessa cadeia criminosa, né?
Então a gente, quer dizer, um exemplo, né? A gente foi ontem lá, né? A gente sabe que tem aquele caminhão ali que está adulterado o chassi. E aí os funcionários e o dono sabem disso, estão trabalhando ali em cima dele. Flagrante, materialidade. Agora, qual o desafio? Como é que aquele caminhão chegou ali? Quer dizer, você não ninguém fala, né? Ninguém vai, o cara que me vendeu foi ciclano, o outro que me vendeu foi fulano, então você tem que fazer esse caminho para trás, né, para reprimir com toda a qualidade esse tipo de situação. E além disso, tudo bem, o desafio também hoje é que as informações estão em aparelhos celulares, né? Todo mundo hoje está ali, quer dizer, o crime, quer dizer, a gente vai tentar quebrar, né, o sigilo deles, né, desse caso, pedindo autorização judicial. Então, assim, é um desafio, né? Você precisa de autorizações, né, para tentar entrar na vida privada das pessoas. E é isso. Então, você tem toda essa situação, né, que é complexa, né, precisa hoje uma repressão qualificada, ou seja, precisa de investigadores que a gente tem treinados em tecnologia para você descobrir toda essa rede criminosa, principalmente, que hoje até a gente teve lá na sua sede, no furto de módulo, né, que é o nosso grande foco e vai ser em 2026 mais ainda. A gente está se preparando, né, para reprimir com toda a qualidade isso, que exige, sim, exige uma investigação diferenciada, porque você tem muito furto de módulo, produto caríssimo, né? E você tem que entender toda essa cadeia, você tem que mudar a investigação nesse sentido, né? Quais serão os próximos passos da investigação e como a polícia pretende evitar que esses crimes continuem acontecendo? A gente acabou de responder, né? Os próximos passos é isso agora, né? Nesse tipo, como exemplo, né? A gente fez um flagrante, a gente pega os celulares, né? Tá autorizado a pegar, a gente representa junto ao Poder Judiciário para quebrar o sigilo do aparelho e ali descobrir, né, as mensagens, as trocas, né, dos possíveis furtadores, dos possíveis criminosos que estão nessa cadeia. E aí instaurar um novo inquérito e partir para uma operação em cima dessas pessoas. Esse é o grande passo que vai ser feito agora, né? Porque todas essas pessoas que mexem com furto, roubo, adulteração e receptação envolvendo veículo automotor, não importa se é caminhão, se é módulo, se é carro, se é automóvel, todas essas pessoas, os celulares deles, é aquilo que a gente conversou, né? Ali tem muita informação que nos leva a essa rede toda. Então, o próximo passo é isso. A gente está dentro de um inquérito, depois do flagrante, e esse inquérito a gente vai instruir, vai chamar mais pessoas para ser ouvida, vai pedir autorização ao Poder Judiciário, vai quebrar o sigilo, vai fazer os relatórios junto à nossa inteligência, e dali, comprovando que tem outras pessoas envolvidas, e a gente vai, né, pede aí, né, as buscas, né, as prisões, etc. Existe algum canal de denúncia, doutor, caso as pessoas queiram denunciar? E uma preocupação também é essa questão de ser identificado. Existe um canal de denúncia anônima? Sim, existe. Os dois principais canais nossos de denúncia da Polícia Judiciária Civil é o número 197, né, e o número 181, que foi lançado recentemente no programa de Tolerância Zero do Estado do Mato Grosso, para ligar, justamente para denunciar facções. Se a pessoa está recebendo alguma extorsão, né, ela liga e é totalmente sigiloso, né? Nem o próprio número as pessoas conseguem identificar, né? O call center lá do outro lado. Então, assim, pode ligar à vontade, que é totalmente seguro, ninguém fica sabendo a origem, nem o nome da pessoa, e ela denuncia e vai chegar para as delegacias especializadas de acordo com o caso. E nós encerramos essa matéria, seu Eleus, aqui na DERF-VA, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores. O que o senhor achou aí de mais essa quadrilha que foi desmantelada aqui em Cuiabá, no Distrito Industrial? Eu volto nos estúdios. Parabéns ao Dr. Guilherme Bertoli, parabéns ao Dr. Ricardo.
parabéns ao chefe de operações João do Pulo e a toda a equipe. Eu sempre falo, quando a gente cita algum nome, eu procuro sempre colocar a gratidão a toda a equipe. Ninguém consegue fazer nada se não tiver um trabalho de uma equipe por trás de tudo. Parabéns, vocês foram fantásticos, mostraram como deve ser feita a coisa, como deve ser feito o trabalho. Inicia com investigação, com inteligência, depois vai para cima, chega junto, identifica, tipifica e aí manda para a justiça. Fizeram o papel realmente do que tem que ser feito, o papel de polícia, o papel de identificar e fazer com que a comprovação seja dado o encaminhamento para a justiça poder dar a devida pena. Quero dar um recado para o cidadão lá que parou a caminhonete do lado e ameaçou a nossa equipe, ameaçou a quebrar os equipamentos da equipe. Está gravado, amigo. O que você falou está gravado, está filmado. Já fizemos boletim de ocorrência, já encaminhamos as imagens para a autoridade. Cometa uma besteira, cometa essa besteira de bater em alguém da equipe nossa, do nosso programa. Cometa essa loucura de quebrar o equipamento nosso. Cometa, seja louco e faça isso, que você vai ver a consequência do que você vai ter.